Diga ao povo que a república está feita. Imagine um homem doente, prestes a completar 62 anos, que em uma manhã decisiva de novembro precisa escolher entre a lealdade de uma vida inteira a um imperador que admirava e a pressão esmagadora de seus companheiros de farda. Este homem era Manuel Deodoro da Fonseca, e sua decisão naquele dia mudaria para sempre o destino do Brasil, transformando-o no primeiro presidente da República. Mas quem era esse homem que proclamou a República, mesmo sem ser um verdadeiro republicano? Manuel Deodoro da Fonseca nasceu em 5 de agosto de 1827, na cidade de Alagoas, hoje chamada de Marechal Deodoro, em sua homenagem. Filho de Manuel Mendes da Fonseca, vereador e militar, e de Rosa Maria Paulina da Fonseca, cresceu em meio à disciplina e à hierarquia do exército. Tinha 7 irmãos. Todos seguiram a mesma carreira militar. Educado no colégio militar, formou-se em artilharia em 1847. E logo foi enviado a Pernambuco, onde ajudou a reprimir a Revolução Praieira. Homens, disparem o canhão! Anos depois, foi promovido a capitão e nomeado ajudante de ordens no Mato Grosso. Em 1860, casou-se com Mariana Cecília de Souza Meireles, com quem não teve filhos. Seu destino mudaria definitivamente com a Guerra do Paraguai. Em 1864, Deodoro partiu para o fronte. Avancem, homens, por Deus, pelo Império do Brasil! Lutou com bravura sob o comando do general Osório e do Duque de Caxias. Voltou para casa como herói nacional, coberto de medalhas e prestígio. O exército o reverenciava, o império o respeitava. Mas a guerra também plantou sementes de mudança. Milhares de negros haviam lutado e morrido pelo Brasil. E agora, o exército, formado em grande parte por homens negros e mulatos, exigia justiça e liberdade. A defesa da abolição da escravatura se espalhava entre os oficiais. O império, entretanto, resistia. Nos anos seguintes, as ideias republicanas se multiplicaram. Desde as antigas rebeliões, a Inconfidência Mineira, a Sabinada, a Guerra dos Farrapos, até os novos partidos republicanos das províncias, crescia o sentimento de que o tempo da monarquia estava chegando ao fim. Deodoro ascendeu rapidamente. Tornou-se brigadeiro em 1873 e marechal de campo em 1884. Chegou a governar o Rio Grande do Sul, tornando-se um dos nomes mais respeitados do exército. Mas sua lealdade ainda era ao imperador. Quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea em 1888, libertando os escravos, a aristocracia rural paulista se revoltou. Perderam fortunas com a abolição e voltaram-se contra o trono. Dom Pedro II estava velho e doente, e poucos acreditavam que haveria um terceiro reinado sob sua filha e seu genro francês, o Conde d'Eu. O império tremia, e em 1889 os militares decidiram agir. O professor Benjamin Constant e outros oficiais conspiravam para depor o imperador. Queriam que o prestigiado Marechal Deodoro liderasse o movimento. Mas havia um problema. Deodoro era monarquista. Ele mesmo dizia que desejava acompanhar o caixão de Dom Pedro, não derrubá-lo. Tudo mudou em 14 de novembro de 1889, quando o Major Solon espalhou o boato de que o Visconde de Ouro Preto havia decretado a prisão de Deodoro e Benjamin Constant. Doente e enfurecido, o marechal montou em seu cavalo e decidiu agir. Na manhã seguinte, liderou as tropas no campo de Santana. Depôs o Ministério Imperial. Visconde de Ouro Preto, o senhor está deposto. E exigiu que Dom Pedro nomeasse um novo governo. Naquele momento, ninguém proclamou a República. O próprio Deodoro teria gritado vivas ao imperador. A população, confusa, acreditava assistir a um desfile militar. Depois de derrubar o gabinete do Visconde de Ouro Preto, o Marechal Deodoro voltou para casa, pois estava muito doente e acreditava que o movimento não iria além disso.
Mais tarde, Quintino Bocaiúva levou a ele a informação, que hoje sabemos ser falsa, de que Dom Pedro II nomearia Gaspar Silveira Martins como novo chefe de gabinete. Esse nome tinha peso especial. Não era apenas um político experiente. Para Deodoro, ele era um inimigo pessoal. Ambos tinham rivalidades antigas, de disputas políticas a desentendimentos públicos. A simples ideia de ver Silveira Martins à frente do governo era profundamente desagradável para o marechal. A notícia, mesmo sendo boato, foi o fator decisivo que levou Deodoro a romper de vez com o Império e avançar para a proclamação da República. Diga ao povo que a República está feita. Somente à tarde, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, um manifesto decretou o fim da monarquia. Dom Pedro II, sem reagir, partiu para o exílio após 58 anos de reinado. Assim, quase sem sangue, nasceu a República do Brasil, imposta aos trancos e barrancos. Deodoro assumiu como chefe do governo provisório, encarregado de guiar o país até a criação de uma nova Constituição. Mas a mudança foi turbulenta. Perseguições políticas, censura à imprensa e a remoção de símbolos monárquicos marcaram os primeiros anos da República. Os republicanos até tentaram trocar a bandeira nacional por uma nova, copiada da americana verde, amarela e azul. Deodoro reagiu. Quis preservar algo do império que havia destruído. A estrutura da bandeira foi mantida, apenas substituindo o brasão imperial pelo círculo azul e o lema Ordem e Progresso, inspirado no positivismo de Auguste Comte. Auguste Comte foi um influente pensador francês, reconhecido como fundador da sociologia e formulador do positivismo, corrente filosófica e sociológica que buscava aplicar métodos científicos ao estudo da sociedade. Vivendo em um período de profundas transformações após a Revolução Francesa, Comte defendia que a compreensão racional dos fenômenos sociais permitiria reorganizar a vida coletiva com base na ordem e no progresso. No Brasil, o positivismo exerceu forte influência sobre figuras centrais do movimento republicano. Entre elas estavam Benjamin Constant, um dos principais articuladores do golpe militar que derrubou a monarquia, além de Júlio de Castilhos, Miguel Lemos e Teixeira Mendes. A presença mais visível desse legado está na bandeira nacional. O lema Ordem e Progresso deriva diretamente da fórmula original de Comte: o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim, condensando o ideal positivista adotado pelos republicanos brasileiros. Também houve um novo hino nacional, mas o povo odiou. A melodia acabou transformada no hino da proclamação da República. Em 24 de fevereiro de 1891, foi promulgada a primeira Constituição Republicana. No dia seguinte, Deodoro da Fonseca foi eleito presidente pelo Congresso, derrotando Prudente de Moraes. Seu vice seria Floriano Peixoto. Mas o marechal não tinha vocação política. Continuava agindo como se fosse um comandante imperial. Autoritário e impaciente, enfrentou o Congresso, a imprensa e até seus próprios ministros, chegando a desafiar Benjamin Constant para um duelo em plena reunião. A tensão explodiu em 3 de novembro de 1891, quando Deodoro dissolveu o Congresso e decretou estado de sítio. Planejava governar como ditador, mas a Marinha, liderada pelo almirante Custódio de Melo, rebelou-se. Os navios ancorados na Baía da Guanabara ameaçaram bombardear o Rio de Janeiro caso ele não renunciasse. Sem apoio, Deodoro entregou o poder a Floriano Peixoto em 23 de novembro de 1891. A República sobreviveria, mas o homem que a proclamou estava derrotado. Afastado da vida pública, Marechal Deodoro da Fonseca faleceu em 23 de agosto de 1892, no Rio de Janeiro, aos 65 anos. Morreu como começou, um soldado. Seu nome, no entanto, ficou gravado na história, como o homem que derrubou um imperador e inaugurou um novo Brasil.